Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso vídeo. E como eu comentei, esse livro ele chama-se Preparados para Reinar. E aqui está o livro. É um livro de uma conferência de jovens. Então esse livro aqui tem palavras muito preciosas e eu separei justamente esse trecho para analisarmos a nossa vida um pouco diante do Senhor e do seu plano que ele tem para nós. Esse trecho se encontra na página 125 e o título é o seguinte: ter padrão moral elevado e estar cheio da vida divina. Começa assim o parágrafo. Depois de dizer que não veio revogar a lei, mas cumpri-la, elevando seu padrão, o Senhor ainda nos fala: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, irmãos, jamais entrareis no reino dos céus. Os povos que estarão no reino milenar serão formados por aqueles que tiverem ajudado os cristãos e judeus perseguidos na grande tribulação. Eles certamente terão justiça elevada, pois se compadecerão dos pequeninos do Senhor nos 3 anos e meio de perseguição determinada pelo anticristo. Como, me responda, irmãos, como os vencedores poderão governar sobre esses povos sem que eles mesmos tenham justiça elevada? Novamente ressaltamos que o Senhor quer trabalhar em nossa humanidade, tornando-nos seres humanos normais de padrão moral elevado e cheios da vida divina. Quanto mais espiritual um cristão é, mais humano se torna. Por isso, é estranho que, após ler a Bíblia, buscar comunhão com o Senhor, ir para as conferências bíblicas e tudo mais, ainda tenhamos padrão humano tão baixo ao voltar para nossa casa. Nas reuniões da igreja, nas conferências, na comunhão com os irmãos, somos uma coisa, mas quando estamos em casa, que somos? Isso é válido para todos, os solteiros, os que estão se preparando para o casamento, os que já se casaram e os que até já têm filhos. Essa palavra é muito importante para todos. Então, irmãos, você percebe aqui que nós precisamos buscar o Senhor desesperadamente, para que possamos ter um padrão de acordo com o Evangelho do Reino. Se você ler lá Mateus 5, 6 e 7, ali está o estatuto dos filhos de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aquilo ali, irmãos, realmente, se você for ler, a gente não consegue praticar em nós mesmos nada daquilo. Nem 1% daquilo. Mas, irmãos, Cristo ele veio para cumprir a lei. Somente Ele é capaz de cumprir tudo aquilo. Por isso Ele precisa viver em nós. Por isso Ele precisa crescer em nós. Por isso Ele precisa se formar em nós. E essa próxima orientação que nós vamos ver tem muito a ver com isso que eu estou falando. Então nós vamos conhecer agora um grande segredo para um viver cristão genuíno. E qual é esse item? Vamos abrir aqui o alimento diário, que essa é a nossa 4ª orientação para o desfrute do alimento diário. Aqui, a 4ª orientação diz o seguinte: leia com oração o versículo proposto para cada dia. Para isso, cada palavra deve ser repetida, enfatizada e proclamada sem pressa, como se a estivesse mastigando. Não leia o versículo todo rapidamente, mas gaste tempo em cada palavra. Não se preocupe em entender o versículo, mas em comê-lo, em tomá-lo pela fé como alimento espiritual. Então, irmãos, esse item, ler com oração os versículos propostos
para cada dia é para nos alimentarmos da pessoa do Senhor, que é capaz de cumprir a lei em nós e por meio de nós. Eu até separei mais 2 versículos aqui interessantes. Um diz o seguinte, examinai as Escrituras. Sabe por quê? Porque julgais ter nelas a vida eterna. E realmente, irmãos, nas Escrituras está a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, ou seja, são elas mesmas que falam de Cristo como a nossa vida, como nosso tudo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso está em João 5, de 39 a 40. Aqui o Senhor não disse que não era para não examinar as Escrituras. É realmente importante examinar as Escrituras, porque ali está a vida eterna. Mas, para examinarmos as Escrituras e ganharmos a vida, precisamos ir até o Senhor. E aqui o outro versículo que eu achei interessante, ele fala assim, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta. Quem de mim se alimenta. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Senhor Jesus. Isso está em João 6,57. Outro versículo diz o seguinte, estou crucificado, mas não é sozinho, é com Cristo. Logo, aleluia, logo já não sou eu, já não é o meu ego que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso está em Gálatas 2, 19b até versículo 20. Irmãos, isso é maravilhoso. É isso que o Senhor quer de nós. O orar, ler os versículos bíblicos é para nos alimentarmos da pessoa do Senhor. E até inclusive, quando eu estava preparando esse vídeo, eu lembrei de um versículo, um hino que a gente costuma cantar, que é um hino 370. Isso aí você encontra no site www.reino.net.br. E o título desse hino 370 é Alimentar-se da Palavra. E uma estrofe diz o seguinte, como e bebo de ti, ó Senhor. Eu como ao ler e eu bebo ao orar. Ler e orar é comer e beber. De ti assim vou me alimentar. Então, irmãos, esse segredo de nós orarmos e lermos a palavra é para nos alimentar, é para extrairmos a vida eterna, a vida incriada, a vida indestrutível, a vida de ressurreição, a vida do próprio Senhor para dentro do nosso ser. E aí sim, nosso viver cristão será diferente, será realmente um viver que expressa a pessoa do Senhor, sendo agradável a Deus e aprovado pelos homens. Irmãos, vou dar uma pausa aqui para continuarmos no próximo vídeo. Jesus é o Senhor.